O que você mais gosta de fazer? Ir ao parque, à praia ou outra atividade? Quais recursos naturais você utiliza no seu dia a dia e do que você precisa para viver? One, two, three, come on! Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e qualquer que seja sua resposta a essas perguntas, uma coisa é certa: ela está relacionada aos recursos naturais existentes que estão ao nosso redor. Tudo que a natureza produz e a humanidade aproveita em seu benefício é chamado de recurso natural. São exemplos o ar, a água, a vegetação, o solo, as rochas, os animais, o petróleo, o carvão mineral, entre outros. Os recursos podem ser transformados pelos seres humanos em diferentes artigos, como é o caso de roupas, calçados, móveis e aparelhos eletrônicos. Eles também servem como fonte de energia usadas, por exemplo, para aquecer, iluminar, para fazer funcionar máquinas e equipamentos. Assim, os recursos naturais são essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da espécie humana. Mas será possível usufruir deles indiscriminadamente sem que haja consequências negativas? Não! Será que eles são infindáveis ou podem acabar um dia? Não! Nessa aula, você vai conhecer os principais tipos de recursos naturais, vai também entender melhor sobre as fontes de energia e as atividades econômicas. Mas antes, deixe o seu like e no final do vídeo, deixe o seu comentário sobre essa aula. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minerais, a água e muitos outros são recursos naturais, pois a sociedade utiliza-os economicamente. Inicialmente, o ser humano mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza. Porém, com o tempo, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram ao homem que fizesse maiores transformações sobre o meio e também sobre o espaço geográfico. Foi no período neolítico que a agricultura constituiu-se, formando as bases estruturais para que se firmassem as primeiras civilizações. Existem diferentes formas de aproveitar os recursos naturais, tais como a prática da agricultura, a caça, pesca, extrativismo mineral e vegetal, entre outras atividades socioeconômicas. Com o passar dos milênios, as diferentes técnicas foram aprimorando-se e as sociedades foram desenvolvendo formas de apropriar-se mais e melhor dos elementos da natureza, o que intensificou a exploração dos recursos naturais. Essa utilização cada vez maior desses recursos poderá futuramente resultar em sua extinção. Para melhor entender essa questão, os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis ou aqueles que possuem capacidade de renovação, seja pela natureza, seja pelos seres humanos. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se ou que a renovação é muito lenta, levando milhares de anos para ser concluída. É o caso do petróleo, que leva um longo período geológico para formar-se, mas é retirado rapidamente graças ao desenvolvimento de técnicas específicas. Os minérios, em geral, são exemplos de recursos não renováveis que podem esgotar-se no futuro. É válido lembrar que até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar mais escassos caso sejam utilizados indevidamente. A água, mesmo se renovando, pode acabar, pois o ser humano só pode consumir a água potável, que se diminui cada vez mais com a poluição dos rios e dos recursos hídricos em geral. O solo, por sua vez, caso não seja preservado, também pode tornar-se produtivo. As florestas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais
a disponibilidade dos bens por elas fornecidos. O ser humano sempre utilizou fontes de energia para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Essas substâncias, por meio de um processo de transformação, proporcionam energia para que o homem possa cozinhar seu alimento, aquecer seu ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades. Porém, foi com o advento do modelo econômico capitalista, baseado no intenso processo de produção e consumo, que a utilização das fontes energéticas teve um aumento extraordinário, pois o setor industrial é altamente dependente de energia para o funcionamento das máquinas, em especial das fontes de origem fóssil, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. As fontes energéticas são classificadas em renováveis e não renováveis. As renováveis, mais utilizadas pela indústria, são representadas pelo petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear. Essas fontes são extremamente poluidoras e irão exaurir-se da natureza. Conforme a Agência Internacional de Energia, caso não se reduza a média de consumo registrada nas últimas décadas, as reservas mundiais de petróleo e gás natural deverão se esgotar em 100 anos e as de carvão em 200 anos. Visando reverter esse quadro para reduzir a dependência da utilização das fontes não renováveis, vários estudos desenvolveram energias limpas e renováveis, ou seja, que jamais se esgotarão da natureza. Entre as principais estão a hidrelétrica, que é a energia liberada por uma queda d'água, eólica, que é obtida através dos ventos, a solar, que é captada pelo aquecimento de placas específicas, energia das marés, que é fornecida através da instalação de uma estação que aproveita a energia das correntes marítimas. Todo país possui uma população economicamente ativa e uma população economicamente inativa. A população economicamente ativa corresponde às pessoas que trabalham e possuem vínculo empregatício ou que estão procurando trabalho. Já a população economicamente inativa refere-se às pessoas que se encontram inseridas no mercado informal, os desempregados há mais de um ano, aposentados, donas de casa e os jovens. Em relação à população economicamente ativa, existe uma divisão segundo os setores de atividades, ou seja, cada trabalhador atua em um determinado setor da economia. Desse modo, essa população está distribuída em 3 setores de atividades econômicas, que são eles: o setor primário, o secundário e o terciário. O setor primário abrange todas as atividades produtivas envolvidas como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, o mineral, o animal e o vegetal, que estão relacionados à exploração dos recursos naturais e à produção de matéria-prima que será absorvida por outro setor da economia, o secundário. O setor secundário integra atividades voltadas para a indústria, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. A indústria, por exemplo, é responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima em bens de consumo e produtos industrializados que serão comercializados em outro setor da economia, o terciário. O setor terciário representa as atividades ligadas à prestação de serviço e ao comércio. Dentre elas podemos citar comércio, a compra e venda de diversos tipos de mercadorias, e prestação de serviços, serviços públicos, empresas de prestação de serviços, distribuição de mercadoria, financeiras, profissionais liberais como advogados, professores, engenheiros, entre outros. Esse setor de atividade é o que mais cresceu nos últimos anos, especialmente em países desenvolvidos, onde a população rural é cada vez mais reduzida. Diante desse fato, a população economicamente ativa se concentra no setor secundário e terciário. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos aí o que são os recursos naturais, as fontes de energias e os setores da economia,
primário, secundário e terciário. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não role do colega, mas role no careca. Até mais!